Bom dia a todos, cumprimentos e ao mesmo tempo declaro aberta a sessão do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso. Outro procurador, eminentes componentes do tribunal, a ata da sessão anterior. Aprovada então. O desembargador Gerson Ferreira Paz, temos um pedido de preferência com sustentação oral. O terceiro da pauta, o processo 879, ação de impugnação de mandato eletivo, eleições de 2010. Impugnante é Pedro Inácio Viger, impugnado Luciane Borba Zóia Bezerra. Anotado aqui o parecer pela improcedência dos pedidos formulados na ação de impugnação e a de vossa relatoria, e passo-lhe a palavra. Senhor presidente, eminentes pares, trata-se de ação de impugnação de mandato eletivo proposta por Pedro Inácio Viger contra Luciane Borba Zóia Bezerra, atual deputado estadual, por suposta irregularidade em seu processo de prestação de contas, com indícios de abuso de poder econômico por existirem recursos não declarados naquele processo ou realizados em descompasso com a realidade do mercado, como seria o caso da aeronave que teria sido utilizada em sua campanha eleitoral, cujo valor de doação seria de R$ 500, bem ainda quanto ao valor declarado relativamente ao serviço prestado pelo piloto, R$ 800. Igualmente, há informação acerca da omissão na declaração de valores naquela prestação de contas alusivos às despesas com água e energia elétrica de imóvel locado na cidade de Itabaporã, Mato Grosso. Por semelhantes fatos, requer ao impugnante seja reconhecida a caracterização de conduta ilícita descrita no artigo 30A da Lei 9.504/97 por suposta arrecadação e gasto ilícito de campanha com configuração de abuso de poder econômico, impondo à impugnada a cassação do diploma ou do mandato, decretando-se ainda sua inelegibilidade. Arrola testemunhas, folhas 30 e 31, e junta documentos supostamente comprobatórios de sua argumentação, as folhas 34/1082. Contestação da impugnada com rol de testemunhas e juntada de documentos, folhas 1147 seguintes. Em sua defesa, a impugnada informa que a aeronave referida é de propriedade de seu marido, portanto, também sua, não tendo à época da prestação de contas toda a documentação comprobatória da negociação, porque em processo de regularização junto aos órgãos competentes. Na verdade, as tratativas para a aquisição daquele bem se iniciaram no mês de agosto de 2010, encerrando-se em meados de setembro daquele ano, o que inviabilizou fosse ela declarada antes daquelas datas, ou seja, em julho de 2010, quando então iniciado o procedimento de registro de candidatura para aquelas eleições. Alega o extravio de documentos, consoante documento de folhas 1675, boletim de ocorrência, o que retardou a regularização da propriedade. Quanto ao serviço de piloto, junta a declaração que atesta a doação feita por sua campanha, para sua campanha, ocasião em que fora estipulado valor simbólico, porque a prestação daquele serviço fora feita por amigo pessoal do seu esposo. No que toca à suposta irregularidade de omissão quanto aos gastos de energia elétrica e água no imóvel locado em Itabaporã, informa que eles estavam inseridos no valor total do aluguel, sendo certo que tal prática costuma ser habitual em locações de curto prazo, como é a hipótese versada nestes autos, em que o período foi de 1 mês e 3 dias apenas. Sob tais fundamentos, alega inexistir arrecadação ou gasto ilícito de recursos de campanha, muito menos a configuração decorrente de abuso de poder econômico, porque é ausente qualquer prova inconcursa de que os atos apontados na inicial tenham refletido em prejuízo do equilíbrio do pleito ou qualquer vantagem indevida que macule a lisura e normalidade das eleições de 2010. Ao final, pugna pela improcedência dos pedidos contidos na peça exordial. Cartas de ordem precatórias cumpridas, conflito de instrução processual, vem ainda requisitadas informações ao órgão responsável pela fiscalização do espaço aéreo, depoimento de diversas testemunhas arroladas, as folhas, com ocorrência de alguns incidentes processuais de menor relevância, no contexto dos 10 volumes deste processo, os quais não merecem referência. Aportaram aos autos documentos oriundos da ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil, alusivos ao procedimento de registro e regularização da aeronave em questão, dentre outros de idêntico teor e finalidade. O representante do Ministério Público postula diligências, bem ainda as partes, respectivamente, as folhas 1666 e 1669 impugnante e 1664 impugnado. Documentos alusivos às operações de compra e de regularização da aeronave aportaram aos autos as folhas 1693
assim como resposta da ANAC à requisição determinada por este relator. Ofício do Departamento de Controle de Espaço Aéreo do Ministério de Defesa, folhas 1995-2010, informando sobre ausência de registro de utilização da aeronave citada nesses autos no estado de Mato Grosso durante o período da campanha eleitoral de 2010. Pedido do impugnante para depoimento pessoal da impugnado, que for indeferido por este relator, decisão objeto de agravo regimental, que levado ao colegiado desta Corte fora mantida. Acordo de folhas 2028. Pleito das partes após declarada e encerrada a fase de instrução processual com apresentação de alegações finais. O impugnante, em suas derradeiras manifestações, invoca indiretamente a preliminar de inobservância do devido processo legal por ausência de degravação dos depoimentos, o que lhe impede, segundo argumenta, a correta análise de seu conteúdo, eis que, por ser comum o prazo para apresentação de alegações finais, não lhe sendo viável a retirada dos autos em carga, resta prejudicado seu direito de ação. Postula, assim, seja feita aludida degravação com reabertura de prazo para alegações finais. Quanto ao mérito, uma vez mais, alude ao descompasso entre a realidade fática e a versão constante do processo de prestação de contas da impugnada, suscitando a ocorrência dos ilícitos eleitorais narrados na inicial, reiterando os pedidos de imposição das sanções legais, quais sejam a cassação do diploma / mandato e declaração de inexigibilidade, bem ainda remessa de cópia integral deste feito do processo de prestação de contas já referido ao Ministério Público Eleitoral para efeito do que dispõe o artigo 299 do Código Eleitoral. A impugnada, por seu turno, em sua manifestação de folhas e folhas, reitera os termos de sua defesa inicial, aduzindo que o processo de prestação de contas em que se funda a presente ação tiveram uma única irregularidade apontada pelo relator, qual seja a da cessão da aeronave. Quanto a esse aspecto, acrescenta que não pode ser tido por abuso do poder econômico o uso de apenas 5 vezes de uma aeronave no contexto de toda a campanha eleitoral, sendo certo que se trata de um ultraleve modelo que transporta somente 2 pessoas, cujo serviço de transporte não pode ser cobrado comercialmente, segundo alega, até por isso teria declarado valor meramente estimativo e simbólico. Ressalta que citado bem imóvel utilizado em sua campanha era a época de propriedade de seu esposo, portanto também de sua propriedade, e no que pertine ao serviço do piloto, reitera que fora feito por um amigo que fora professor de pilotagem de seu marido, logo decorrente de sua própria atividade laboral, conforme exige a norma contida na Resolução TSE 23.217 de 2010. Os valores declarados são simbólicos por conta dessas particularidades. Por fim, ao postular pela improcedência da presente demanda, alega que não restou caracterizada a conduta descrita no artigo 30A da Lei 9.504/97, por inexistir arrecadação / gasto irregular de campanha, não havendo muito menos abuso de poder econômico, porque de forma alguma teria havido prejuízo à lisura e à normalidade da eleição. A douta Procuradoria Regional Eleitoral apresenta alegações finais de folhas 2099/2014, 2104, aliás, em que opina pela desnecessidade de degravação dos depoimentos colhidos em mídia digital, concluindo pela improcedência dos pedidos. É o relatório. Apresentado o relatório, a doutora Luciana Borges Moura, para a sustentação oral pela impugnada Luciane Borba Zóia Bezerra. A palavra do outro advogado. Nobre presidente dessa elevada Corte Eleitoral, nobre relator, a qual cumprimento todos os membros desta Corte, nobre procurador eleitoral. Eu não vou entrar na síntese dos fatos, porque ela foi muito bem explicitada pelo nobre relator. A AIME presente, ela aponta 2 irregularidades que foram ventiladas na prestação de contas da deputada. A primeira irregularidade suscitada na peça de ingresso é que a impugnada utilizou uma aeronave em sua campanha eleitoral que fora doada por seu marido, todavia não comprovou a propriedade desse, revelando a clara ocorrência de recursos não declarados. Alega também que a segunda irregularidade, no que tange uma cláusula do contrato de locação do bem imóvel firmado pela impugnada, dispondo que os encargos como consumo de água e luz será por conta do locatário, porém, não há nos autos da prestação de contas qualquer documento probatório da quitação dessas despesas. Nobres julgadores, a prestação de contas referendada pelo impugnante somente fora reprovada uma irregularidade, ou seja, a não comprovação da propriedade do bem doado, conforme ementa que transcrevo agora. Prestação de contas de candidato, eleições 2010, cessão de avião para a campanha,
não comprovação da propriedade do bem doado, doação nula, desaprovação das contas. A não comprovação de propriedade do bem doado macula o próprio ato da doação, já que torna nulo qualquer contrato ou termo de cessão do objeto. O bem-análise foi adquirido em agosto de 2010 pelo esposo impugnada, tendo como vendedor José Osvaldo Vargas, ocorrendo a sua transferência em 20 de setembro de 2010, conforme pode ser observado na documentação e nos depoimentos anexados no presentes autos, restando comprovada a sua propriedade e ainda confirmada pela ANAC a sua regularização e a sua propriedade. Vale declinar a esta Corte que, na época da prestação de contas, a mesma não fora possível apresentação, tendo em vista o extravio da documentação ao ser enviada para a transferência da aeronave. E que, em sede de embargos de declaração desses autos de prestação de contas, esta documentação foram juntadas, mas, infelizmente, elas não foram apreciadas pelo nobre relator na época, sob a alegação que somente em sede de embargos pode-se apreciar novas documentações, desde que os fatos não foram dados oportunidade de defesa anteriormente. Ora, apesar do impugnado na prestação de contas não ter conseguido provar a sua propriedade, nesses autos demonstrou claramente a propriedade da aeronave, não havendo o abuso do poder econômico em virtude da captação ilícita de recursos. Isto porque a origem do recurso, a propriedade e a forma de obtenção, a compra e venda, estão devidamente comprovados nos autos, conforme parecer do próprio membro do Ministério Público desta Corte, exarado pelo nobre procurador Dr. Marcelo. O fato da representada ter adquirido tal veículo após as eleições ou ter dado valor apenas simbólicos aos recursos estimáveis, referente à doação do serviço de piloto, não são assuntos pertinentes à AIME, mas sim a prestação de contas da candidata, já que não logrou assumir efeição abusiva. No que tange a segunda irregularidade, no que diz respeito ao pagamento de água e luz de uma sala alugada no município de Itabaporã, da mesma forma, não procede às alegações do impugnante, pois o pagamento de água e de luz estavam ajustados no pagamento do aluguel do imóvel, tendo em vista o prazo pequeno de locação, de apenas 1 mês e 3 dias, conforme pode ser provado com o recibo da entrega do imóvel, bem como pelo próprio depoimento do proprietário do imóvel, José Adelmo dos Santos, que assim declinou, abre aspas, loquei uma sala comercial por 30 a 35 dias, R$40 água e energia devido ao período curto, que foi incluso no pacote da sala comercial. Fecha aspas. A sala, nobres julgadores, possui 1 bico de luz e 1 banheiro. Assim foram cumpridas as cláusulas contratuais de locação do imóvel, bem como todas as despesas da referendada sala foram pagas. Ademais, se a conta de água e de luz na época não foi paga, necessário se faz a manifestação do nobre procurador em razão do princípio da proporcionalidade. Abre aspas. Conforme se extrai do documento de folhas 441, o imóvel em questão media 35 metros quadrados e foi alugado pelo período de pouco mais de 1 mês, de modo que é possível presumir que o valor dessas despesas somaria no máximo R$1.000. Neste caso, é óbvio que a conduta é suficiente à reprovação das contas de campanha, mas não a cassação de um mandato. Ou seja, tal medida seria extremamente desnecessária, inadequada e desproporcional. É possível, já tem precedente desta Corte neste sentido, bem como em outros tribunais regionais eleitorais. Assim, no caso dos autos, não há qualquer incidência para a aplicabilidade do artigo 30A da Lei 9.504, de 97, pois, conforme pode ser observado, não houve por parte da impugnada qualquer ação que caracterize abuso de poder econômico em virtude de captação ilícita de recursos, corrupção, fraude ou sequer Caixa 2, não há má-fé. As acusações de impugnante constantes na inicial detonam a forma arbitrária e irresponsável, que usa o Poder Judiciário para manobras políticas, alegando e aumentando supostas irregularidades que, conforme foram demonstrados, inexistem. Diante do exposto, em consonância com o parecer do Ministério Público Federal, requer a Vossas Excelências a total improcedência da presente demanda, por ser medida de mais salutar justiça. E Deus abençoe a todos. Muito obrigada. Muito obrigado pela sustentação. Doutor Procurador. Eu começo quanto à alegação de que não foi providenciada a degravação.
com todo respeito aos advogados, e digo isso não especificamente quanto ao caso concreto, mas em geral, que a justiça não é secretaria. Se o advogado tem interesse em conhecer o que foi gravado, deve ouvir as mídias, deve providenciar a cópia e ouvi-las, e não exigir do tribunal ou do juiz que providencie a degravação. No caso específico, quanto à propriedade da aeronave, a ANAC juntou documentação requerida pelo relator, requisitada pelo relator, comprovando a propriedade. Se é ou não algo que devia ter sido comprovado na prestação de contas, eu também acho que deveria ter sido comprovado lá, mas também deveria ser decidido lá, e não em ação de impugnação de mandato eletivo. E quanto ao aluguel, a mesma coisa. Em que pese o Ministério Público já ter se pronunciado aqui inúmeras vezes contrário à prática de incluir no valor do aluguel as despesas do imóvel, mas isso é questão a ser decidida lá na prestação de contas. Ademais, o valor é tão ínfimo que chegaria a ser absurdo pretender impugnar o mandato eletivo com base nessa irregularidade. E, por tudo isso, o parecer realmente é pela improcedência do pedido. Toda a palavra do outro relator. Eminentes pares, um voto preliminar com relação à alegação de ofensa ao devido processo legal por inexistência de degravação de depoimentos. A questão foi suscitada pelo impugnante por entender que a concessão de prazo comum para apresentação de alegações finais inviabilizaria a carga dos autos, inviabilizando a carga dos autos, obstaria o pleno exercício do direito de ação que lhe assiste. Essa matéria já foi apreciada por essa Corte quando do julgamento da ação de investigação judicial eleitoral, AIG número tal, em que restou consignado no voto condutor do acordo o seguinte, aspas, a preliminar consistente no pedido para a degravação de todos os depoimentos não se coaduna com o moderno processo civil, em especial após o advento da Lei 11.419/2006, que alterou o artigo 169, parágrafo 2º do Código de Processo Civil, não se conformando ainda com os preceitos constitucionais da duração razoável do processo e da eficiência, sendo caracterizador de verdadeiro retrocesso processual. A degravação de apenas alguns depoimentos por dificuldades próprias da gravação do áudio ou do vídeo, dentre outras hipóteses, como a observância da celeridade processual, por exemplo, mas assegurado às partes amplo e restrito acesso ao conteúdo gravado em mídia eletrônica, assim como ao degravado, quando for o caso, não constitui qualquer mácula processual, ainda mais quando não há demonstração de prejuízo às partes, que praticam todos os atos necessários à defesa dos seus interesses, como nos presentes autos. A necessidade de degravação atende a preceito legal esculpido expressamente, como já asseverado no feito no próprio Código de Processo Civil, artigo 169, que faço a transcrição do parágrafo 2º. Ademais, é consabido que não se declara nulidade sem a comprovação de prejuízo, regra comezinha do direito processual civil, plena e expressamente prevista no direito eleitoral, artigo 250, parágrafo 1 do Código CPC e 219 do Código Eleitoral, sendo certo que as partes sempre tiveram pleno acesso ao conteúdo das diversas mídias eletrônicas encartadas aos autos, nas quais estão colhidos os depoimentos das várias testemunhas arroladas, não se olvidando, ademais, que estiveram os causídeos presentes aos referidos atos processuais. Fecha aspas. Por idêntico fundamento, até por coerência e segurança jurídica, de se rejeitar essa questão preliminar, mantendo o mesmo entendimento já externado neste tribunal quanto a este tema, em especial porque às partes não foi facultado acesso ao processo somente quando da abertura do prazo comum para alegações finais, mas acompanharam-no a cada fase, sendo inquestionável que sempre estiveram os autos à disposição das partes de seus causídicos, desde a remota data de sua autuação em 30 de 10 de 2010. Que prejuízo adveio às partes desde então no curso de 1 ano e meio de tramitação? Pergunta-se. Não demonstrado o prejuízo impossível declarar a nulidade de qualquer ato processual por ausência de degravação, não apenas por aplicação da regra expressa do artigo 219 do Código Eleitoral, mas porque é incidente no vertente caso a regra também expressa no artigo 169, parágrafo 2º do Código de Processo Civil, acima transcrito. Sob tais fundamentos, rejeita-se essa preliminar, senhor presidente. Doutor Sebastião Ruda Almeida, preliminar. Com o relator, presidente. Doutor Pedro Francisco da Silva. Acompanho o eminente relator. Francisco Mendes Neto. Acompanho o relator. Doutor José Luiz Blazac. Com o relator. Doutor Samuel Franco da Lia Júnior. Com o relator, senhor presidente. Então, rejeição unânime. Palavra ao relator. No mérito, senhor presidente, peço vênia ao novo Procurador-Geral Eleitoral para nortear o voto que ora submeta ao pensado dos eminentes pares em suas costumeiras e sensatas ponderações em sede de delegações finais, folhas 2099/2014.
A questão de fundo deste processo de impugnação de mandato eletivo cinge-se a 2 pontos fundamentais, quais sejam a declaração indevida de valor da cessão de aeronave utilizada na campanha eleitoral da impugnada e a ausência de declaração do valor de despesa com água e energia elétrica no período de pouco mais de um mês relativamente ao imóvel locado na remota cidade de Tabaporã, Mato Grosso. A invocação de matéria concernente à utilização do bem imóvel de origem incerta ou de valor inadequadamente declarado em processo de prestação de contas, bem ainda a omissão na declaração de gasto com água e energia elétrica em um mês de locação imobiliária, não merece prosperar para a finalidade grave de cassação de um mandato eletivo. Tais fatos constituem, sem dúvida, matéria apropriada para a formação do convencimento da Corte quanto à decisão de mérito em processo específico, que é o de prestação de contas de campanha, não houve dano, é certo, que dependendo da extensão e da gravidade da prática denominada, entre aspas, caixa 2, pode restar caracterizada a omissão significativa e ilícita de recursos utilizados na campanha, com aptidão para configuração de abuso do poder econômico. Mas tal aptidão não se verifica no presente feito, porque não denotam os fatos narrados na inicial, após ampla dilação probatória, a mínima capacidade para configurar abuso do poder econômico, hipótese exigível para tão severa sanção de desconstituição de mandato eletivo. Faço uma descrição de uma doutrina e continuo dizendo, no presente caso, não se vislumbra a existência de abuso do poder econômico, nem na modalidade simples, nem na qualificada, nos termos consignados na obra mencionada, porque não se mostra presente sequer o abuso com conotação e repercussão relevante na seara eleitoral. O uso do poder econômico não se confunde com o abuso, sendo certo, logicamente, que nem todos os candidatos têm semelhante patrimônio, razão porque há de se ter em mente que não há ilicitude, em tese, na utilização de certos meios de campanha não acessíveis a outros concorrentes, o que, evidentemente, por seu turno, não legitima toda e qualquer forma de conduzir a campanha eleitoral. Em outros termos, a conduta do candidato deve ser sopesada em cada caso concreto, devendo o julgador ponderar acerca da lisura dos meios empregados, da extensão do fato denunciado no contexto da influência sobre a regularidade e equilíbrio que devem prevalecer no processo eleitoral, bem ainda, por óbvio, quanto a ser o fato caracterizador da ilicitude apontada, não olvidando, por último, quanto à proporcionalidade entre o ato, ser reconhecido sua ilicitude, e a sanção dele decorrente. No âmbito da jurisprudência do Egrégio Tribunal Superior Eleitoral, o posicionamento quanto à caracterização de abuso do poder econômico como razão de pedido das ações de impugnação de mandato eletivo tem se pautado pelos seguintes fatores citados a título ilustrativo. Aspas, o abuso do poder econômico ocorre quando determinada candidatura é impulsionada pelos meios econômicos de forma a compreender a igualdade da disputa eleitoral e a própria legitimidade do pleito. Agravo regimental, no RESP, Recurso Eleitoral Especial, número 60.117, Santa Catarina, relatora ministra Fátima Nancy Andrige, acordo de 6/3/2012. Faço a citação de outros julgados, de eminentes pares, e continuo dizendo, é de se ver dos autos que a impugnada logrou demonstrar a origem e propriedade do recurso utilizado em sua campanha eleitoral, consistente na cessão da aeronave, que na realidade é também sua propriedade, porquanto oriunda de laços matrimoniais com o proprietário registrado nos respectivos documentos, o senhor Oscar Martins Bezerra. A parte alusiva ao valor declarado do referido bem, incompatível com os preços praticados no mercado, bem ainda do valor irrisório do serviço prestado pelo piloto da aeronave, nas 5 ocasiões em que foram utilizadas na campanha eleitoral de 2010, não comporta, em sede de AIME, gravidade suficiente para desconstituir o mandato eletivo ou para declarar a inelegibilidade da impugnada, porque, à vista do entendimento consolidado no âmbito do Colégio Tribunal Superior Eleitoral, a desconformidade dos recursos utilizados em campanha, relativamente ao que determina a lei das eleições, não é, por si só, caracterizadora do abuso do poder econômico. Entendimento diverso corresponderia ao exercício equivocado e abusivo de estender demasiadamente o conceito, aplicando-o às situações a que a lei não o faz, o que, a toda evidência, é vedado ao intérprete da norma. O posicionamento quanto à ausência de abuso de poder econômico nestes autos se dá, em especial, por ausente qualquer comprovação de excesso no emprego desses recursos de campanha em favorecimento eleitoral da hora impugnada, não demonstrado ainda o comprometimento da igualdade da disputa eleitoral e da própria legitimidade do pleito. De forma semelhante, é o entendimento quanto à alegada omissão na declaração de despesa com água e energia elétrica do imóvel locado em Tabaporã, até porque este colegiado tem flexibilizado a regra inerente a esse tipo de contratação em situações similares em análise de processo de prestação de contas,
considerando em algumas hipóteses não irregular a inclusão de tais despesas no valor total do aluguel, notadamente quando o contrato de locação é por lapso temporal reduzido, a exemplo da situação sob enfoque. Pelo exposto, em sintonia com o parecer ministerial, vota-se pela improcedência dos pedidos contendo na inicial, sendo desnecessário qualquer manifestação plenária quanto à remessa dos autos ao Ministério Público Eleitoral, conforme pleiteado em sede de alegações finais, porquanto presente o Ministério Público nessa sessão de julgamento. É como voto, senhor presidente. Doutor Sebastião Rodão Almeida, como vota, Vossa Excelência? Eu acompanho o relator, senhor presidente. Doutor Pedro Francisco da Silva, como vota? Acompanho o eminente relator. Doutor Francisco Mendes Neto, como vota? Com o Vossa relator, Excelência? presidente. Doutor Zé Luiz Blazar, como vota? O seu relator. Doutor Samuel Franco Galea Júnior. Acompanho o relator. Então, o tribunal, por unanimidade, rejeitou a preliminar de nulidade processual e julgou improcedente os pedidos formulados na ação, nos termos do voto do relator em consonância com o parecer ministerial. Esse é o resultado do doutor Luciano Borges Moura. A ordinariedade da pauta, doutor Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, o feito número 32, 240, recurso eleitoral, propaganda política, propaganda eleitoral, Vila Rica, eleições 2012, recorrente coligação Unidos por Vila Rica 1, recorrente também Nilo Amâncio da Costa e Gilney Antônio Momo, recorrido à coligação Vila Rica para todos. Parecer pelo não conhecimento do recurso ser conhecido pelo provimento parcial para afastar a aplicação da penalidade pecuniária. Com a palavra do outro relator. Obrigado, presidente. Cuida-se de recurso eleitoral interposto conjuntamente pela coligação Unidos por Vila Rica, 1, Nilo Amâncio da Costa e Gilney Antônio Momo, contra a respeitável decisão proferida pelo juízo da 16ª Zona Eleitoral, que julgou procedente a representação eleitoral por propaganda eleitoral regular, condenando solidariamente a multa no valor de R$ 5.000, ao fundamento de que os representados realizaram propaganda eleitoral em horário gratuito, destinado a angariar votos a si mesmo ao cargo de prefeito, quando ainda não eram sequer candidatos. Em razões de recurso, os recorrentes alegaram o seguinte: a. Até 21 de agosto de 2012 havia registro de candidatura aguardando julgamento no âmbito deste tribunal. B. A manifestação do senhor Nilo Amâncio da Costa buscou beneficiar apenas a coligação em questão. C. A impossibilidade jurídica do pedido, eis que as provas contidas nos autos não demonstraram a utilização do programa eleitoral gratuito de modo irregular. E D. A aplicação da multa por litigância de má-fé à recorrida. Em contrarrazões, a coligação recorrida pugnou pelo desprovimento do recurso ante a existência de propaganda eleitoral irregular. O douto Procurador-Geral Eleitoral opinou preliminarmente pelo não conhecimento do recurso ante a sua intempestividade, no mérito pelo parcial provimento para afastar a multa aplicada. Relatório. Senhor procurador. Mantenho o parecer. Mantido, palavra do relator. Senhor presidente, com relação à preliminar, intempestividade, na verdade, aqui a coligação Unidos por Vila Rica foi intimada pessoalmente em 14 de setembro de 2012, numa sexta-feira, às 10h08. O recurso foi interposto somente na segunda-feira, dia 17 de setembro, às 18h26, além do prazo de 24 horas previsto no artigo 96, parágrafo 8º, Lei 9.504/97. Por isso, acolho essa preliminar para declarar intempestivo o recurso, razão pela qual dele não conheço. É o preliminar. O senhor tribunal está de acordo? Unanimidade, não conhecer o recurso, faça a intempestividade. Os termos do voto do relator em consonância com o parecer. Também na relatoria do doutor Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, o feito número 17321, recurso, representação, propaganda, outdoors, Brasnorte, eleições 2012. Recorrente, Eudes Tarcísio de Aguiar, recorrido coligação, o desenvolvimento não pode parar. Pelo desprovimento do recurso, parecer. Do relator. Recurso de recurso eleitoral interposto por Eudes Tarcísio de Aguiar contra a respeitada decisão proferida pelo juiz da 56ª Zona Eleitoral, que julgou procedente em representação eleitoral por propaganda eleitoral irregular, ajuizada pela coligação O Desenvolvimento não pode parar, condenando ao pagamento da multa, importante R$ 5.320,50, consoante artigo 39, caput e parágrafo 8º da Lei 9.504/97. Em razões de recurso, o recorrente sustentou que a pintura no caminhão não proporcionou apelo visual capaz de configurar o outdoor, nos termos do artigo 17 da Resolução 23.370 de 2012 TSE. Em contrarrazões, a coligação O Desenvolvimento não pode parar pugnou pelo desprovimento do recurso,
uma vez que as placas colocadas no baú do caminhão caracterizaram o outdoor em função de sua dimensão e forte apelo visual, devendo, portanto, ser mantida a multa. O doutor Procurador Regional Eleitoral opinou pelo desprovimento do recurso ante a existência da propaganda irregular. Relatório. Parecer? Mantenho o parecer. Mantido, excelência. Mérito. Voto. O termo da constatação, lavrado pelo oficial de justiça a serviço do cartório eleitoral, juntado à folha 21, apontou que a propaganda inserida em um caminhão baú com expressão, abro aspas, sou 55, Tarcísio Prefeito, fecho aspas, possuía área de 5,187 metros quadrados, superior, portanto, aos 4 metros quadrados permitido legalmente. Transcrevo aí a disposição legal com relação aos bens, os locais que pode ser veiculadas essas propagandas. Como é possível vislumbrar-se desse dispositivo, existe proibição de fixação de propaganda eleitoral com dimensões superiores a 4 metros quadrados. Vale salientar ainda quanto ao conteúdo da redação do artigo 17 da Resolução 23.367 do 2002 do TSE, onde transcrevo no meu voto aqui, que no parágrafo único diz: não caracteriza outdoor a placa fixada em propriedade particular, cujo tamanho não exceda a 4 metros quadrados. Desse modo, ante a constatação da existência de propaganda irregular produzida com dimensão superior a 4 metros quadrados autorizada pela legislação, andou bem o doutor magistrado ao aplicar a penalidade prevista no artigo 39, parágrafo 8º, Lei 9.504/97. Vale dispor que a multa mínima prevista no artigo 39, parágrafo 8º dessa lei foi imposta corretamente pelo juiz de primeiro grau, haja vista que tal multa é aplicada quando configurada a propaganda de outdoors em bem particular, de modo que deve ser efetuada a retirada imediata da propaganda e combinada a respectiva multa. A alegação do recorrente de que a propaganda não tem forte apelo visual não merece guarida, haja visto o seu tamanho exacerbado, e, além do mais, fixado em um veículo, poderia ainda circular pelo município, ampliando o alcance da divulgação. Em face do exposto, nego o provimento ao recurso interposto por eu, do Tarcísio de Aguiar, tendo em vista a ocorrência de propaganda irregular, e assim mantenho as determinações exaradas na sentença de primeira instância. Como voto? Doutor Luiz Lazar, como vota, Vossa Excelência? Doutor Samuel Franco da Leza, como vota? Desembargador Gerson Paes, como vota? De acordo com o relator. Doutor Pedro Francisco da Silva, como vota? De acordo com o relator. O tribunal, por unanimidade, improveu o recurso. Nos termos do voto do relator, em simetria com o parecer ministerial. Relatoria do Certíssimo Senhor Desembargador Gerson Ferreira Paes, com revisão feita pelo Certíssimo Senhor Dr. Sebastião Arruda Almeida. O 4 da pauta, feito o número 1611, recurso, ação de impugnação de mandato eletivo, cargo de prefeito e vice-prefeito de Alto Boa Vista, São Félix do Araguaia. O recorrente é a coligação. A hora é agora, avança Alto Boa Vista. Recorrido Vanderlei Iderlan Perim. Recorrido Oswaldo Levino de Oliveira. Parecer pelo afastamento da preliminar de prejuízo da parte autora com relação à impossibilidade de substituição de testemunhas, negando-se provimento ao agravo retido e no mérito pelo desprovimento do recurso. Desembargador Gerson Ferreira Paes, Vossa Excelência tem a palavra. Meu despacho, trata-se de recurso eleitoral em ação de impugnação de mandato eletivo, AIME, interposto pela coligação A Hora é Agora, avança Alto Boa Vista, em face da sentença prolatada pelo juiz da 15ª Zona Eleitoral em São Félix do Araguaia, a qual julgara improcedente a demanda inicial contra Vanderlei Iderlan Perim e Oswaldo Levino de Oliveira, respectivamente prefeito e vice-prefeito de Alto Boa Vista. Alega a recorrente, em síntese, a preliminar de cerceamento de defesa, ao argumento de que lhe fora indeferido o pedido para substituição de testemunhas, matéria contida no agravo retido nos autos às folhas 429, motivo pelo qual entende deve ser anulada a sentença com declaração de nulidade do processo desde aquela audiência de oitiva realizada pelo juiz Acor. No mérito, a recorrente suscita que a sentença merece ser reformada, haja vista a existência de prova nos autos acerca da suscitada captação ilícita de sufrágio com configuração de abuso de poder econômico, além de fraude no processo eleitoral, consubstanciado em suposta manipulação do processo de prestação de contas de Alcides Milhome de Cirqueira, prefeito cassado daquele município, mediante outro processo de impugnação de mandato eletivo. E discute assim a matéria versada nos autos daquela prestação de contas ao argumento de que o senhor Max Joaquim Pereira de Almeida Elebrante foram responsáveis pela elaboração de prestação de contas do prefeito cassado, como também dos ora recorridos, tendo prejudicado
o primeiro em favorecimento do segundo, tudo em suposto conluio com o então chefe do cartório daquela 15ª Zona Eleitoral, o senhor Anderson de Oliveira Alarcon. Ainda nesse aspecto da fraude, suscita a ocorrência do sumiço do terceiro volume do processo de prestação de contas dos recorridos. Esse fato teria inviabilizado a comprovação de irregularidade naquele procedimento, notadamente quanto a ter o ora recorrido Vanderlei Perim declarado formalmente naqueles autos a contratação de apenas 4 cabos eleitorais nas eleições de 2008, lançando outros 147 como contratados do comitê partidário, ao passo que o já referido prefeito Cassado, seu adversário político, teria declarado, por intermédio do mesmo contador, o senhor Marcos Joaquim, mais de 300 cabos eleitorais, o que teria ensejado a desaprovação de suas contas com posterior cassação do mandato via AIME. Invoca, portanto, a aplicação pela Corte do mesmo critério levado em consideração no processo de cassação do então prefeito Alcides Milhome, decisão exarada no acórdão número 20.348, para idêntica finalidade, ou seja, para a cassação do mandato do atual prefeito, ora recorrido, dando provimento ao presente recurso, reformando a sentença combatida. Quanto às razões das folhas e folhas em que os recorridos requerem o afastamento da preliminar e, no mérito, o desprovimento do recurso, mantendo-se incólume a sentença, em síntese, por inexistência de prova dos fatos supostamente ensejadores da cassação de mandato ventilados na presente AIME. Manifestação do Ministério Público da instância singela, opina pelo conhecimento e desprovimento do recurso. Parecer da douta Procuradoria Regional Eleitoral é pela rejeição da preliminar e improvimento do recurso. Relatório. Procurador. Eu vou direto ao mérito. O autor da ação diz que o candidato impugnado aqui contratou mais de 300 cabos eleitorais e afirma que a prova desse fato estaria no volume que, infelizmente, veio assumir da Secretaria do Cartório. Alega, inclusive, que o servidor teria agido voluntariamente, conscientemente, e teria provocado esse sumiço. Só que ele não consegue comprovar nem essa intenção dolosa e nem consegue comprovar o que, teoricamente, estaria naquele volume. Então, o pedido fica prejudicado a sua comprovação porque não há realmente a prova nos autos. Ademais, há uma consideração aqui à parte de que o próprio autor da ação também contratou 290 cabos eleitorais para sua campanha. Então, se ele diz que o outro contratou cerca de 300, não vejo um desequilíbrio, pelo contrário, vejo um equilíbrio das forças aqui. Então, não fica realmente comprovado o abuso do poder econômico. Por conta disso, parecer pelo desprovimento do recurso, conhecimento e desprovimento do recurso. Relator. Eminentes pares, há um voto preliminar aqui que é de um agravo retido sobre indeferimento de substituição de testemunha. Eu digo, a recorrente suscita em preliminar a necessidade de apreciação plenária do agravo retido nos autos, mediante mídia eletrônica de folhas 429, interposto oralmente por força do indeferimento do magistrado ACOR ao pedido formulado quanto à substituição de testemunha, folha 408/423. O pedido de substituição de testemunha data de 1º/12/2011 e fora feito ao argumento de que as testemunhas arroladas originariamente se mudaram de localidade, sendo certo que o ato instrutório fora designado pelo juízo para realização no dia 2/12/2011, ou seja, a substituição fora pleiteada com um dia de antecedência. Suscita agravante, em síntese, a ocorrência de ofensa ao devido processo legal, por lhe ter sido negada a oitiva de testemunhas substitutas àquelas que não se apresentaram voluntariamente, que poderiam provar fatos alegados na inicial, ainda que arrolados a destempo. Eis que o formalismo processual exagerado não se coadunaria com a busca da verdade real. Já o agravado invoca a regra prescrita no artigo 407 do Código de Processo Civil, que previu o depósito em cartório do rol de testemunhas com antecedência mínima de 10 dias da data da realização da audiência, o que não ocorreu. Aduz ainda que a regra do artigo 408 do referido Código constitui números clausos para as hipóteses de substituição de testemunhas, o que não contempla a situação dos autos. Pois bem, por óbvio, não merece prosperar qualquer alegação de vício processual no que toca ao indeferimento do pedido de substituição de testemunhas. As regras processuais, que constituem garantias para ambas as partes do processo, são claras a esse respeito. Veja, por exemplo, o que determina o Código de Processo Civil no artigo 407, onde diz que, na parte que interessa, o rol será apresentado até 10 dias antes da audiência. Redação dada pela Lei 10.358 de 2001. No artigo 408, também diz que, depois de apresentado o rol, de que trata o artigo antecedente, a parte só poderá substituir a testemunha
Inciso 1, que faleceram. Inciso 2, que por enfermidade não estiverem em condições de depor. Inciso 3, que tendo mudado de residência não forem encontrados pelo oficial de justiça. Fecha aspas. Como se sabe, a ação de impugnação de mandato eletivo segue o rito determinado na Lei Complementar 64/90, não estando ali prevista a intimação de testemunhas para comparecimento em juízo, ou seja, cabe às partes a condução de suas testemunhas. Ademais, é certo que o rol de testemunha deve ser depositado no prazo legal e somente podem ser substituídas, segundo o preceito também legal, não se mostrando lícito o pedido de substituição feito no dia anterior à audiência já designada, como ocorreu no presente feito, ainda mais porque não demonstrou o agravante que a testemunha que pretendia substituir estivesse contemplada em uma das hipóteses legais contidas nos incisos do artigo 408 do CPC. Por tais fundamentos, é de se ver inexistir qualquer cerceamento de defesa no ato do magistrado que indeferiu pedido intempestivo, improcedente, impertinente ou ilegal, motivo pelo qual nega-se provimento ao presente agravo, afastando a preliminar de cerceamento de defesa. É como voto esse agravo retido, senhor presidente. Não, de acordo. Negando-lhe provimento. Então, agravo retido, desprovido. Com palavras, excelência. No mérito, eminentes pares, não há o que reparar na sentença. Os depoimentos colhidos na fase de instrução processual e os demais documentos do feito bem demonstram não subsistir qualquer indício de abuso do poder econômico, fraude ou corrupção que pudesse ensejar a destituição do mandato eletivo dos recorridos. Da narrativa dos fatos contidos no relatório, é de se ver que o Poder Judiciário está sendo movido exclusivamente na tentativa do desforço do prefeito cassado, Alcides Milhome, relativamente àquele que o substituiu atualmente no cargo, Wanderlei Perim, como forma de vingança ou, na melhor das hipóteses, com o intuito de rediscutir em série imprópria matéria já decidida em outro feito. Em primeiro lugar, é de se ver que não restou demonstrada a existência de dolo quanto ao sumiço do terceiro volume do processo de prestação de contas do recorrido, até porque foram elas aprovadas pelo juiz competente. Bem ainda a prestação de contas do Comitê Financeiro a que pertenciam os recorridos. De igual modo, em acréscimo, parecem infundadas, ou pelo menos não comprovadas, as alegações de fraude processual que teriam sido perpetradas pelo então chefe do cartório da 15ª Zona Eleitoral, em suposto benefício dos usuários recorridos e em prejuízo do prefeito cassado, senhor Alcides Milhome, se bem que tal fato não repercute na matéria de fundo do presente feito, pelo menos não de forma direta. A fraude apta a ensejar a impugnação a mandato eletivo é aquela que possa viciar a eleição. Faço a citação de uma jurisprudência aqui do ministro Arnaldo Versiani, né, e continuo dizendo, ainda assim reitero-se que não há prova da alegada fraude nos presentes autos. A suposta prática de corrupção, que igualmente poderia servir de subsídio fático à impugnação aqui versada, também não restou demonstrada, em especial porque a pessoa indicada na peça exordial como envolvida no suposto esquema, o senhor Raimundo Gomes da Silva, declarou em juízo que de fato recebera convite para disponibilizar 3 veículos para a campanha eleitoral dos recorridos, sendo um trator e 2 caminhonetes, pelo que receberia 2 pagamentos de R$ 250, mais o respectivo óleo diesel, consoante depoimento de folhas 429. No ponto, nada de irregular, ainda que se tivesse efetivado a contratação, eis que em tese absolutamente normal e lícito a referida avença, que constitui gasto corriqueiro de campanha eleitoral, a teor dos normativos editados pelo Egrégio Tribunal Superior Eleitoral a cada eleição. De igual modo, não restou comprovada idêntica a alegação de corrupção com relação ao senhor Davi Adorno Mascarenhas, a matéria que mais diretamente poderia influir no deslinde da causa, ora sob comento, seria aquela alusiva à quantidade alegadamente desmesurada de cabos eleitorais que teriam sido utilizados na campanha eleitoral dos recorridos, porque em tese poderia caracterizar abuso do poder econômico, conforme descrito na inicial. Pois bem, nada há nos autos que demonstre irregularidade perpetrada pelo senhor Marcos Joaquim Pereira, contador que elaborou as prestações de contas de todas as 3 coligações partidárias de Alto Boa Vista nas eleições de 2008 e que for acusado pela recorrente de haver formulado conluio uma quadrilha criminosa com o então chefe do cartório da 15ª Zona Eleitoral para prejudicar o prefeito cassado e beneficiar os recorridos no procedimento alusivo a cabos eleitorais, os quais teriam sido registrados em seu processo de prestação de contas de forma diversa daquela pela qual foram registrados os cabos eleitorais do prefeito cassado. O que restou demonstrado é que o senhor José Gandelmar Abreu Luz, que foi o coordenador financeiro do Comitê Partidário Hora Recorrente, e do senhor Alcides Milhome, teria enviado ao senhor Marcos Joaquim a lista contendo os contratos e os nomes dos cabos eleitorais do referido candidato para que fosse feito o registro contábil na respectiva prestação de contas,
Questionado em juízo, o senhor José Galdemar confirma como sendo sua assinatura aposta no documento mediante o qual foram encaminhados ao contador Marcos Joaquim os contratos e nomes dos prestadores de serviço da campanha do prefeito Cassado e do respectivo comitê financeiro. Afirma ainda que elaborou todos os instrumentos de contrato do prefeito Cassado Alcides Milhomem, os quais totalizam mais de 200, asseverando que Vanderlei Perim tinha mais de 100 prestadores de serviço, ou seja, cabos eleitorais. Segundo o depoimento do senhor Marcos Joaquim, a contabilidade registra, entre aspas, atos e fatos, tendo ele simplesmente efetuado o registro segundo o conteúdo dos documentos que lhe foram encaminhados pelo próprio coordenador financeiro da campanha do senhor Alcides Milhomem, não tendo alterado a verdade dos fatos ou escolhido esta ou aquela melhor forma do registro contábil, não podendo ser atribuída a ele má-fé, conluio ou qualquer outro vício alusivo à divergência de contabilização que teria resultado em insignificante número de cabos eleitorais na prestação de contas recorridos e enorme quantidade na prestação do seu adversário político, o hoje cassado prefeito Aldecides. Segundo Marcos Joaquim, na prestação de contas de Aldecides, o Galdemar enviou rol com mais de 291 pessoas físicas distintas. Já o Perim não registrou na prestação de contas do candidato, mas só na do comitê de toda a coligação, o que explicaria a divergência entre a grande quantidade de cabos eleitorais que teriam sido contratados pelo primeiro e a pequena quantidade declarada na prestação de contas do segundo. Porém, ambas as situações são consideradas legais em termos contábeis, não havendo de se falar em abuso do poder econômico por conta dessa legítima estratégia de contabilização. Ou seja, o contador Marcos Joaquim declara em juízo que o prefeito Cassado Aldecides declarou que contratou 291 prestadores de serviço, que era o que constava no instrumento de contrato que lhe foi enviado pelo próprio coordenador de campanha, Sr. José Galdemar, ao passo que, em vista dos documentos apresentados pelos recorridos e da competente declaração no respectivo processo de prestação de contas, não pode afirmar que todos os 106 cabos eleitorais declarados na prestação de contas do Comitê Financeiro eram exclusivamente cabos eleitorais de Perim. Acrescenta Marcos Joaquim, aspas, o que posso afirmar contabilmente é que na prestação de contas de Aldecides houve mais cabos eleitorais que na de Perim, fecha aspas. De se ver que, segundo se extrai dos depoimentos colhidos em juízo, a grande diferença entre a prestação de contas de Aldecides, da coligação hora recorrente e do Perim, hora recorrido, é que o senhor Marcos Joaquim fez toda a parte burocrática, contratos, etc., e contábil do referido Perim, enquanto na prestação de contas o senhor Aldecides somente fez o registro contábil, o que gerou toda a divergência entre o quantitativo de cabos eleitorais, conduzindo a recorrente a deduzir haver nisso indício de fraude ou de abuso de poder econômico, o que, como visto e demonstrado, não ocorreu. De tudo que consta dos autos, é de se ver nitidamente que não restou comprovado qualquer dos vícios que legitimariam que pudesse ensejar a impugnação do mandato eletivo, quais seja fraude, corrupção ou abuso do poder econômico com gravidade ou potencialidade bastante a influir no pleito, motivo pelo qual nega-se provimento ao presente recurso, mantendo intacta a sentença absolutória. É como voto, senhor presidente. Divergência? De acordo? Todos de acordo? Terceira ação de Arruda? De acordo? Sr. Pedro Francisco da Silva, de acordo? De acordo com o eminente relator. Dr. Francisco Mendes Neto, Dr. Luiz Bazac, Dr. Samuel Franco, de acordo. O tribunal, por unanimidade, desproveu o agravo retido e improveu o recurso interposto nos termos do voto do relator. Em simetria, o parecer ministerial. Relatoria do Dr. Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, processo número 1459, recurso, filiação partidária, duplicidade e 30ª zona eleitoral. Ministério Público Eleitoral recorrente, recorrido Wilson Socorro Silva Rios. Pelo desprovimento do apelo, é o parecer com palavras. Curso de recurso inominado interposto pelo Ministério Público Eleitoral contra a respeitável decisão proferida pelo juízo da 30ª zona eleitoral, que considerou válida a filiação do Wilson Socorro Silva Rios ao Partido Socialista Brasileiro. Por meio dos dados obtidos no sistema ELO, constatou-se que a recorrida tornou-se filiada ao Partido dos Trabalhadores no dia 17 de setembro de 1999 e, na data de 26 de setembro de 2011, promoveu sua filiação ao Partido Socialista Brasileiro, conforme se observa a folha 7. Porém, a recorrida só informou ao Partido dos Trabalhadores e ao juiz da 30ª zona eleitoral, nos dias 29 e 30 de setembro de 2011, respectivamente, que abandonou o Partido dos Trabalhadores. Em razão de recurso, o Ministério Público Eleitoral
salientou que a recorrida violou o artigo 22, parágrafo 1 da Lei 9.096/95, tendo incidido em dupla filiação, haja visto que solicitou a desconexão do PT apenas 4 dias após ser realizada a filiação ao PSB, e não imediatamente. Em contrarrazões, a recorrida reafirmou sua desfiliação ao PT e solicitou a mantença da sentença exarada. O douto Procurador Regional Eleitoral manifestou-se pelo desprovimento do recurso. Relatório. Eminente Procurador. Mantenho o parecer. Ratificado. Secretário apresentado. Voto. Extrai-se do artigo 22, parágrafo 1 da Lei 996/2012, o seguinte. Parágrafo único. Quem se filia a outro partido deve fazer comunicação ao partido e aos juízes de sua respectiva zona eleitoral para cancelar sua filiação. Se não fizer no dia imediato ou da nova filiação, fica configurada a filiação, sendo ambas consideradas nulas para todos os efeitos. Fecha aspas. Consoante documentação constante a folha 20 e 21, é possível vislumbrar que o Diretório Municipal do Partido dos Trabalhadores e os juízes da 30ª Zona Eleitoral foram informados da desfiliação partidária da recorrida nos dias 29 e 30 de setembro de 2012, respectivamente. Isto é, a desfiliação foi formalizada 4 dias após a inscrição da recorrida ao Partido Socialista Brasileiro. Desse modo, é possível notar que a recorrida se manteve duplamente filiada ao PT e ao PSB no espaço de tempo correspondente aos dias 26 a 30 de setembro de 2012. Por outro lado, torna-se desconfigurada a dupla filiação quando a notificação de desconexão à Justiça Eleitoral e ao partido correspondente tenha acontecido anteriormente ao encaminhamento das listas apontadas no artigo 19, Lei 9.096/95. Transcreva esse dispositivo. Aqui eu trago também, pedindo licença ao douto Procurador Eleitoral, uma decisão que ele trouxe na sua manifestação, consta no meu voto aí. Desse modo, mesmo que a recorrida não tenha observado o prazo legal disposto no artigo 22 da Lei 9.096/95, sendo atrasada a notificação de sua desfiliação ao Partido dos Trabalhadores, realizada no dia 30 de setembro de 2011, na verdade é 2012 aqui, não 2011, está certo, desculpe. Verifica-se que aconteceu antes do encaminhamento da lista dos filiados, que deve ocorrer na segunda semana, tanto do mês de abril como do mês de outubro de cada ano, suprindo-se a possibilidade da ocorrência de dupla filiação. Em face do exposto, nega o provimento ao recurso do Ministério Público Eleitoral para manter a sentença exarada nos autos, declarando a inocorrência da duplicidade de filiação da senhora Vilza Socorro da Silva Rios. Isso de acordo com o parecer do doutor Procurador Eleitoral. É como voto, presidente. Não, de acordo? De acordo. Questões simples, parece por unanimidade, improveu o recurso. Senhor Zé Vato, relator, os mesmos termos do consonância com o parecer ministerial. Também de vossa relatoria, doutor Alexandre Ferreira Mendes Neto, o feito número 5183, recurso filiação Rondonópolis, eleições 2012, recorrente José de Ribamar Santos Amorim, recorrido do Ministério Público Eleitoral, parecer pelo não conhecimento, intempestividade ou pelo improvimento no mérito. Palavra, excelência. Obrigado, presidente. Cuide-se de recurso inominado interposto por José de Ribamar Santos Amorim contra a respeitável decisão proferida pelo juiz da 10ª Zona Eleitoral, que considerou inválidas suas filiações ao Partido do Movimento Democrático Brasileiro e ao Partido Social Cristão. Por meio dos dados obtidos no sistema ELO, constatou-se que o recorrente tornou-se filiado ao Partido do Movimento Democrático Brasileiro no dia 5 de novembro de 2009 e na data de 11 de setembro de 2011 promoveu sua filiação ao Partido Social Cristão, conforme se observa a folha 2. Por meio da sentença, o juiz de primeiro grau confirmou a nulidade das filiações vinculadas ao recorrente e, por meio do edital de intimação, as folhas 28 e 31, houve intimação do mesmo. Consta dos autos a certidão de trânsito julgado da sentença proferida sem interposição de recurso. Inconformado, o recorrente interpôs recurso, alegando, primeiramente, nulidade da decisão que declarou nulas suas filiações ante a não realização de sua citação para exercer o direito de resposta. Salientou ainda que realizou a notificação da sua desfiliação ao Partido do Movimento Democrático Brasileiro e à Justiça Eleitoral no dia 30 de setembro de 2011, isto é, antes do encaminhamento das listas destacado no artigo 19, Lei 9.096/95, devendo-se afastar a duplicidade de sua filiação. Ao final, solicitou a antecipação da tutela recursal diante da existência do fumo Bogiures e perigo mora. Em contrarrazão, o Ministério Público Eleitoral pugnou pela mantença da sentença exarada. O douto Procurador-Geral Eleitoral manifestou-se pelo não conhecimento do recurso em face da intempestividade e no mérito pelo desprovimento. Relatório. Eminente Procurador. Mantenho o parecer. Ratificado
Inscrito oferecido. Voto preliminar. O Ministério Público Eleitoral arguiu preliminar de intempestividade. No caso em tela, após intimação por meio de edital para manifestação sobre a sentença de folha 23 e 26, o recorrente permaneceu inerte e a sentença tratou em julgado conforme certidão de folha 33. Quanto à alegação do recorrente de que a sentença é nula, pois a intimação deveria ter sido realizada pessoalmente, não merece resguardo pelo seguinte fato. A tentativa de citação do recorrente por intermédio de correspondência encaminhada pelos Correios para manifestação sobre a constatação da existência de filiação partidária foi realizada. Entretanto, o cartório eleitoral não obteve sucesso em virtude do número informado não ter sido encontrado. Proferida a sentença, foi promovida intimação por meio de edital, nos termos do artigo 231, inciso 2 do Código de Processo Civil. Ressalce ainda que é obrigação do eleitor, bem como do partido político, manter atualizado o endereço nos dados cadastrais da Justiça Eleitoral, conforme artigo 12, parágrafo 6 da Resolução 23.117, de 2009, TSE. Em face do exposto, concluo ser intempestivo o recurso manejado por José Ribamar Santos Amorim, razão pela qual dele não conheça. Como voto preliminar. João, de acordo? De acordo. Recurso não conhecido e face à intempestividade. Unânime e em consonância com o parecer ministerial. Embargador Gerson Ferreira Paes. 71.547. Perda de cargo eletivo por desfiliação partidária contra Iguaçu. Requerente Valdecir dos Santos e requerido Rosângela Aparecida Nervis. Também o Partido do Movimento Democrático Brasileiro de Contra Iguaçu. Parecer pelo acolhimento da preliminar de legitimidade ativa. Se no mérito, pela procedência. Nesses pontos, cuida-se de representação eleitoral, que objetiva a decretação de perda de mandato eletivo em decorrência de alegada desfiliação partidária sem justa causa, formulada por Valdecir dos Santos, em desfavor da vereadora Rosângela Aparecida Nervis e do PMDB, Partido do Movimento Democrático Brasileiro de Cotriguaçu. O representante alega sua legitimidade ativa para o pleito em face da inércia do partido PSDB em fazê-lo dentro do prazo previsto na legislação. No mérito, suscita que a representada na condição de vereadora na cidade de Cotriguaçu desfiliou-se do PSDB em 5 de 10 de 2011 sem justa causa, mas simplesmente por ter o projeto político de candidatar-se ao cargo de prefeita, disputando pelo partido PMDB, o que constituiria mero interesse pessoal, não subsistindo qualquer possibilidade de alegação de grave discriminação pessoal ou de justo motivo para o ato. Ao final, postula a procedência da presente representação, destituindo a representada do cargo de vereador e determinando ao presidente da Câmara Municipal de Cotriguaçu a investidura do representante na vaga aberta. Contestação da representada Rosângela Aparecida, a súmula 3643, em que aventa a preliminar de legitimidade ativa de causa do representante ao argumento de que não seria ele filiado ao PSDB, partido do qual se desfiliara a representada e, portanto, poderia ter interesse na demanda ou algum de seus suplentes. No mérito, alega justa causa para a desfiliação do PSDB sob o argumento de que teria sofrido grave discriminação pessoal por apoiar a criação do PSD, Partido Social Democrático. Arrola testemunha e junta documentos. Resposta do representado PMDB de Cotriguaçu invoca a ocorrência de clima inamistoso da representada Rosângela Nervis nas fileiras de seu anterior partido, tendo seu presidente, o senhor Vanilton de Paula Silva, asseverado que seria melhor sua saída espontânea do PSDB, ocasião em que teria garantido que o partido em nada se oporia e nenhum direito pleitearia. Corrobora a informação prestada pela representada Rosângela Nervis quanto ao fato de estar o representante Valdecir dos Santos desfiliado do PSDB, sendo certo que estaria filiado ao PSB, o que lhe retiraria a legitimidade ativa de causa. Requer a improcedência do pedido inicial o argumento de que teria havido efetiva discriminação pessoal à representada Rosângela a ensejar justa causa na desfiliação do PSDB. Arrola testemunhas, folha 64, manifestação inicial da douta Procuradoria Regional Eleitoral pela abertura de fase instrutória, em face da existência de rol de testemunhas opinando pela legitimidade ativa do representante na condição de suplente à vaga da representada, eis que, no seu entendimento, o fato de haver se desfiliado do partido pelo qual se candidatara não implica necessária automaticamente a perda da suplência, o que demandaria a abertura do devido processo legal para apurar a eventual justa causa nos termos da legislação. Expedidas cartas de ordem precatória, restarem cumpridas as respectivas diligências. Parecer ministerial, folhas 215 e 222, opina pelo acolhimento da preliminar suscitada,
ao fundamento de que, desde 16 de 12 de 2009, o representante não mais está afiliado ao PSDB, não ostentando, portanto, a condição de legitimado ativo para a presente ação, conquanto, estando em outro partido, não teria interesse processual, porque eventual decretação da perda de mandato da vereadora, tida por infiel, em nada lhe beneficiaria. Nesse aspecto, o atual membro do parquê parece divergir do posicionamento do seu antecessor, defendendo a tese de que a saída do suplente de um determinado partido não se amolda às regras processuais contidas na resolução TSE 22.610/2007, haja vista que esta se aplica somente ao caso de titulares de mandatos eletivos que se desfiliam, enquanto aquela outra situação é mera matéria interna corpus. Portanto, nos termos consignados no parecer ministerial, aspas, ao deixar a legenda pela qual concorreu e logrou se eleger, a parte requerente acabou por perder a condição de primeiro suplente do partido. Consequentemente, não possui ele, o autor, interesse jurídico em reivindicar um mandato eletivo que pertence à agremiação diversa daquela em que se encontra filiado. Fecha aspas. No mérito, opina pela procedência da presente representação o argumento de que eventual anuência de presidente de partido e que se desfiliou a representada não constitui justa causa prevista na norma de regência, qual seja a resolução TSE 22.610/2007. Por seu turno, não merece prosperar a alegação de forte e grave discriminação pessoal, eis que for a própria representada que dera origem à forma de tratamento por ela experimentada ao declarar apoio a outro partido, mesmo que estivesse ainda em formação. Em resumo, o parquê opina pela extinção do processo sem resolução de mérito, acolhendo a preliminar suscitada nos autos e no mérito pela procedência do pedido de perda do mandato eletivo. As partes foram intimadas para apresentarem alegações finais, tendo transcorrido em albis o prazo, consoante certidão de folhas 288, tendo a Procuradoria Regional Eleitoral ratificado o parecer anterior. Relatório. Net, procurador. Realmente eu entendo que o suplente não tem direito subjetivo ao mandato, ele tem uma expectativa de direito. E se ele abandona o partido antes de se concretizar essa expectativa, ele perde justamente até essa expectativa que ele tinha. Então ele não tem interesse processual de requerer a perda de mandato de outro vereador por infidelidade, porque em nada lhe beneficiará. Caso assim não entenda a corte, chegue ao mérito, embora a requerida alegue que deixou o partido por perseguição pessoal, ela não consegue comprovar isso nos autos, apenas afirma que foi perseguida por ter apoiado a fundação do PSD, mas não traz aos autos nada que comprove isso, nem tampouco as testemunhas foram suficientes para comprová-lo. O que ela tem a seu favor é a famosa carta de liberação do partido, que no entender do Ministério Público não faz prova suficiente, uma vez que é um mero acordo entre ela e os dirigentes do partido, e não reflete necessariamente a posição do partido como um todo, dos agremiados, não reflete uma perseguição pessoal. Então, em resumo, o parecer pelo não conhecimento, por ilegitimidade ativa, e, caso no mérito, pelo provimento. Net, relator. Ministros pares, é um voto preliminar em que nós dizemos o seguinte: assiste plena razão a dor do Procurador Regional Eleitoral, devendo ser acolhida a preliminar suscitada pelos representados, eis que a Justiça Eleitoral deve preocupar-se com as prerrogativas daquele que exerce cargo eletivo e, nesse contexto, priorizar a defesa da fidelidade partidária, eis que é ao partido político que legitimamente pertence o cargo eletivo, conforme já sedimentado em nossa jurisprudência, tanto que editou o Egrégio Tribunal Superior Eleitoral a Resolução 22.610/2007, que disciplina o processo de perda de cargo eletivo, bem como de justificação de desfiliação partidária. Portanto, deve o partido político ser tutelado pelo Estado em seu legítimo interesse de manter a parcela de poder licitamente conquistado, preservando a proporcionalidade de sua representação no Parlamento, ou seja, resguardando o mandato eletivo que é do partido e não do eleito. Porém, isso se dá somente nos casos em que o titular do cargo eletivo age de forma infiel ao partido pelo qual tenha concorrido e vencido o pleito, não se aplicando ao suplente que se desfilia, porquanto nessa condição o que se tem é interesse que foge da alçada da Justiça Eleitoral, porque é questão de nítido contorno de matéria interna corporis. Tanto é assim que a Resolução 22.610/2007 estabelece que é o partido político, que é o partido traído pelo
titular infiel, que dele se desfilia, que tem legitimidade inicial para postular a perda do mandato eletivo. E somente, se não o fizer, no prazo de 30 dias da desfiliação, é que se abre oportunidade ao primeiro suplente do mesmo partido, para idêntico pedido à Justiça Eleitoral, porque sendo o primeiro suplente, somente este teria legitimidade para, atuando em nome próprio, defender ao final o próprio interesse na manutenção do mandato, que é e sempre foi do partido traído. Contudo, frisa-se, tal legitimidade é somente do primeiro suplente do partido traído, não cabendo interesse processual ao segundo suplente, menos ainda ao suplente de outro partido, obviamente. Apenas de forma excepcional e casuística, caberia interesse processual, ou seja, legitimidade, ao segundo suplente do partido traído, consistente na hipótese em que o primeiro suplente tenha se desfiliado também. É o que restou decidido pelo Egrégio Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais no acordo exarado no processo número tal de 12 de 4 de 2012, citado no bojo do parecer ministerial. O relatório dá uma visão panorâmica do contido no presente feito, sendo certo que ao representante não assiste qualquer argumento ou fundamento jurídico a ensejar o provimento do seu pedido, porque desde 16 de 12 de 2009 não ostenta ele a condição de suplente do partido político, do qual se desfiliara a representada Rosângela Aparecida Neves, o PSDB, consoante certidão de folha 102/104. Portanto, eventual declaração de perda de mandato desta em nada beneficiaria aquele, o que provoca, inexoravelmente, o reconhecimento de falta de interesse do representante, acarretando sua ilegitimidade ativa ad causa. Em face do exposto, vota-se pela extinção do feito sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 267, inciso 6 do Código de Processo Civil. É com voto preliminar, senhor presidente. O tribunal está de acordo? Então, o tribunal, por unanimidade, extinguiu o feito sem resolução do mérito, com apoio no artigo 267, inciso 6 da Lei Instrumental Civil, nos termos do voto do relator. Decisão em simetria com o parecer. Também de vossa relatoria, esmagador Gerson Paes, o processo 36003, mandado de segurança, suspensão, processo 46ª Zona Eleitoral, eleições 2012, impetrante Rocilene Bittencourt Yanes, requerido juízo da 46ª Zona Eleitoral. Pela concessão parcial da ordem, para que seja determinada a suspensão de trecho da decisão atacada, é o parecer. Com a palavra, excelência. Prédio plenário, cuida-se de mandado de segurança impetrado por Rosilene Bittencourt Yanes, com pedido de liminar contra a decisão proferida pelo juiz da 46ª Zona Eleitoral, que teria extrapolado os limites do pedido contido no processo número tal, com trâmite naquela circunscrição eleitoral, incorrendo ainda, na visão dela, em verdadeira ofensa ao direito constitucional da livre manifestação do pensamento, impondo-lhe inegável censura prévia, contrariando assim preceitos legais e constitucionais. A impetrante suscita a viabilidade de manejo desta via mandamental para fazer cessar a ameaça a direito que entende líquido e certo, em especial porque, no seu entender, a decisão combatida é nitidamente teratológica, não existindo no ordenamento jurídico instrumento outro para combater aquele tipo de decisão liminar de juiz eleitoral, a teor do disposto no artigo 33, parágrafo 2º da Resolução TSE 23.367 de 2011, que veda a utilização do agravo de instrumento à espécie. Alega a impetrante que a magistrada de primeiro grau concedeu liminar na representação eleitoral ajuizada pela coligação Força da Gente, determinando que ela, ora impetrante, retire de sua página pessoal no Facebook o vídeo mencionado na representação e se abstenha de veicular novas matérias e ou mensagens que guardem qualquer relação com o candidato Percival Muniz, fecha aspas. Impondo-se asseverar que é contra a parte final dessa decisão que se insurge sob o fundamento de que consubstancia absurda e inconstitucional censura prévia, além de extrapolar os limites da lide originária. A liminar postulada nesse jurídico foi parcialmente deferida para efeito de suspender a parte final daquela decisão, por vislumbrar o relator, à época, desembargador Luiz Ferreira da Silva, a presença dos requisitos como boniúris do periculum in mora. Em seguida, foram prestadas informações pela suposta autoridade coatora e a douta Procuradoria Regional Eleitoral manifesta pela concessão parcial da ordem, tão somente para determinar a suspensão dos efeitos do trecho combatido na decisão judicial questionada e que consta da aludida liminar já deferida. Vieram os autos pedidos formulados pela coligação Força da Gente, composta pelos partidos PPS, PSB, PDT, PSDB, PV, PSD, DEM e PSC, com o intuito de ingressar no feito sob a forma de amicus curiae, ao argumento em síntese de que possuiria
aspas, subsídios que contribuam para a melhor solução da controvérsia, fecha aspas, opinando pelo não cabimento do presente mandamos, porque cabia os embargos de declaração perante o juiz singular. O pedido de intervenção de amicus curiae foi indeferido por este juízo, por este relator, por considerar que a matéria do presente mandamos é indubitavelmente de direito, não ensejando qualquer dificuldade técnica que justificasse a participação de terceiros que não compõem qualquer dos polos da ação. Intimada, a Advocacia Geral da União manifestou-se às folhas 142 e 143, é o relator. Presidente Procurador. Mantenho o parecer, embora ele seja de 11 de setembro, e eu não sei, acredito que de lá para cá já houve decisão quanto à decisão, já houve julgamento quanto à decisão que for impugnada. Mas como eu não sei o que adveio, não me lembro de cabeça, eu mantenho o parecer. Mantido o parecer, senhor. Senhor presidente, eminentes pares, nós estamos suscitando de ofício aqui uma preliminar de perda superveniente do objeto do presente mandado de segurança, porque com o advento da votação realizada agora no domingo próximo passado, não há mais prestação jurisdicional útil à pretensão inicial da impetrante, o que faz perecer o interesse processual até então existente, até porque a liminar deferida cumpriu seu caráter satisfativo que lhe aproveitava. Em face do exposto, estou votando pela extinção do feito, sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 267, inciso 6 do Código de Processo Civil, porque, com o advento da realização das eleições, perdeu o objeto da matéria colocada em juízo. Por isso, nós estamos votando pela extinção, senhor presidente. De acordo, tribunal, doutor procurador, nesse sentido também o parecer? Sim, excelência. Pode ser. Como eu falei, eu não sabia se... Eu achei até que tivesse um julgamento anterior a isso. Perfeitamente. Então, o tribunal, por unanimidade, extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos termos do voto do relator, em consonância com o parecer. Eu vou inverter um pouco a ordem aqui, porque tem a necessidade de leitura de acordos aqui, doutor José Luiz Blazac. Eu vou ali para o 11º, o 24.283, recurso eleitoral, representação, propaganda, horário gratuito, 46ª Zona Eleitoral, eleições de 2012. Coligação Força da Gente é recorrente, também Percival Santos Muniz. Recorrido coligação todos por Rondonópolis. Parecer pelo improvimento do apelo com a palavra. Senhor presidente, pode até anunciar o próximo, que deu uma litispendência ali, né? Pois não. Então, também em julgamento, o 24.368, também recurso eleitoral, propaganda eleitoral, 46ª Zona, eleições 2012. Coligação Força da Gente é recorrente, também Percival Santos Muniz e recorrida coligação por Rondonópolis, todos por Rondonópolis. Pelo improvimento do recurso, ao parecer. Doutor José Luiz Blazac, vocês têm a palavra. Senhor presidente, trata-se de recurso decorrente de propaganda eleitoral ainda, e a decisão da juíza de piso foi no sentido de julgar improcedente a representação ajuizada em desfavor da coligação Todos por Rondonópolis, em relação à veiculação no dia 27 de agosto de 2012, entre 9 horas e 7 minutos e 9 horas e 12 minutos, de propaganda eleitoral, em que o senhor Blairo Maggi manifesta apoio ao candidato Ananias. Sustenta que a referida propaganda eleitoral está em desacordo com o artigo 5º da resolução do TSE 23.370, pois a manifestação de apoio do mencionado senador cria um estado emocional e passional, induzindo o eleitor a votar em um candidato, pensando que está votando em outro. Pugna, ao final, pelo conhecimento e provimento do recurso, para suspender a propaganda eleitoral negativa e ilícita veiculada pelos recorridos. Vieram as contrarrazões e a douta Procuradoria manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso. É o relatório. Nete Procurador. Mantém os pareceres. Ratificados, excelência. Senhor presidente, o recurso em tela preenche os pressupostos gerais de recorribilidade, razão pela qual dele conheço. Tenho que a sentença de juízo não merece qualquer reparo, por conta de que o cerne da questão repousa na vinculação de propaganda eleitoral, em que o senador Blairo Maggi manifesta o seu apoio ao candidato da coligação recorrida, cujas palavras, no entender dos recorrentes, estariam criando um estado emocional e passional na população. Não vislumbro na propaganda algo que pudesse desconstituir a sentença bem lançada pelo juiz Oacó. Dessa forma, posto isto, consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e nego-lhe provimento, assim como também do segundo recurso, em que os fatos são exatamente os mesmos e, por conta disso, entendo eu que houve sim a litispendência
e, desse modo, acolhi a preliminar nesse recurso 24368 e julgando extinto, então, o processo sem julgamento do mérito, nos termos do artigo 267 e 5 do Código de Processo Civil. Como voto, senhor presidente? Doutor Samuel Franco da Lia Júnior, de acordo? Acompanho o relator e nego provimento. Senador Gerson Paes, de acordo? Também estou de acordo com o doutor Sebastião relator. Almeida, de acordo? Doutor Pedro Francisco da Silva. Acordo. Doutor Francisco Mendes De Neto. acordo. Então, para o 11º, 24.283, o Tribunal, por unanimidade, improveu o recurso nos termos do voto do relator em consonância com o parecer ministerial. Para o 12º, o processo 24368, o Tribunal, por unanimidade, acolheu a preliminar de litispendência, extinguindo o recurso sem conhecimento do mérito, nos termos do voto do relator em consonância com o parecer. Ainda, vossa relatoria, doutor José Luiz Blazac, o 13º, 31030, recurso propaganda, Barra do Garças, eleições de 2012. Recorrentes, Coligação Unidos pelo Desenvolvimento, Adalto de Freitas Filho, Sandro Luiz Costa Sagim, e recorridos Andréia Faria Santos e José Maria Alves Vilar. Parecer pelo improvimento dos apelos, com a palavra, excelência. Senhor presidente, o presente caso é com recurso face da sentença prolatada de primeiro grau que indeferiu a petição inicial com base no artigo 295, parágrafo único do CPC, e julgou extinta a representação eleitoral sem resolução do mérito, nos termos do artigo 267 e 5, parágrafo 3º do Código de Processo Civil, também por questão de litispendência. A representação eleitoral que originou a combatida decisão teve por objeto a colocação de propaganda em forma de cartazes com tamanho superior a 4 metros quadrados por parte dos recorridos, cuja infringência resultaria em sanção pecuniária. O douto magistrado declarou dispendência ao feito 284, dígito 322, 2012. Alega os recorrentes que os recorridos teriam reincidido na conduta, a qual fora reconhecida pelo juízo sentenciante no supracitado feito, pugnando pela aplicação da multa cabível. Vieram contra-razões e a Procuradoria, em parecer, opinou pelo desprovimento do recurso. É o relatório. Doutor Procurador. Mantenho o parecer. Ratificado, oferecido por escrito, excelência. Senhor presidente, no mérito, como relatado, os fatos que estão na pendenga, conheço do recurso e nego provimento, mantendo a sentença intacta que reconheceu a litispendência. É como voto. Doutor Samuel Franco da Lia Júnior, como voto? Relator. Senador Gerson Paes, como voto? Com o relator. Doutor Sebastião Almeida, como voto? Vossa Excelência. Doutor Pedro Francisco da Silva, como voto? Vossa Excelência. Doutor Francisco Ferreira Mendes, como voto? Vossa Excelência. Tribunal, por unanimidade, desproveu o recurso nos termos do voto do relator em consonância com o parecer ministerial. O 31074, do doutor José Luiz Blazac, consulta, nomeação e posse de aprovados em concurso público, consulente Departamento de Água e Esgoto do município de Várzea Grande, parecer pelo não conhecimento da consulta. Com palavra, excelência. Senhor presidente, aqui o caso é singelo, já decidido vastamente pela Corte, consulta que foi vista como caso específico, além de ser efetuada no decorrer do processo eleitoral. O Ministério Público pronunciou-se pelo não conhecimento da consulta, exatamente pelos pontos que agora relatei. O relator. Doutor Procurador. Mantenho o parecer. Ratificado. Palavra, senhor. Posto isso, em harmonia com o parecer ministerial, não conheço da presente consulta, haja vista a ausência de legitimidade do consulente, que não era autoridade e nem partido, e por se tratar de caso concreto, tendo seu ingresso nesse tribunal em data posterior ao início do período eleitoral. É como voto. Voto do doutor Samuel Franco da Lia Júnior. Acompanho o senhor relator. Senador Gerson Ferreira Paes, como voto? Acompanho o senhor Doutor relator. Sebastião Almeida, como voto? Doutor Pedro Francisco da Silva, De como acordo com o senhor relator. voto? Doutor Francisco Mendes Neto, como voto? De acordo. O Tribunal, por unanimidade, não conheceu da consulta nos termos do voto do relator e simetria com o parecer ministerial. O doutor Pedro Francisco da Silva, feito número 786974, embargos de declaração e recurso em prestação de contas do Comitê Financeiro de Juruena, eleições de 2008. Embargante o comitê, antes mencionado, de Juruena, embargado do Ministério Público Eleitoral. Com a palavra, excelência. Embargos de declaração, conforme anunciado,
o embargante aduz que, quanto à ausência de abertura de conta bancária específica, houve contradição com os outros acordos proferidos por esta Corte. Também afirma que as irregularidades apontadas caracterizam vícios de natureza meramente formal, incapazes de causar por si só a reprovação das contas. Sustenta ainda que a realização de pagamento com dinheiro em espécie também não enseja a reprovação das contas quando comprovado o pagamento de notas e pessoas que prestaram serviços ao partido. Requer o acolhimento dos embargos com efeitos modificativos para declarar regular a prestação de contas do Comitê Financeiro nas eleições de 2008. Esse é o relatório. Eminente procurador. Mantenho o parecer. Mantido. O tema é bastante singelo. Eu estou acompanhando o parecer ministerial e votando pela rejeição dos embargos, conforme o voto inteiro teu que está disponível. Estou à disposição. Consulta o tribunal, de acordo? De acordo. Por unanimidade, desproveu os embargos, nós temos do voto do relator, simetria, o parecer ministerial. Possível a leitura, né? Senhor diretor. Leitura de acórdãos. Acórdão 22.381, do processo número 32.240/2012. Acórdão 22.382, do processo número 17.321/2012. Acórdão 22.389, processo 24.283/2012. E acórdão número 22.390, processo 24.368/2012. E acórdão número 22.391, processo 31.030/2012. Mais algum? Quando quer ter sessão amanhã? Eminentes pares, nada mais havendo, devemos encerrar a presente sessão e amanhã nós temos subsequente sessão também às 8 horas, né? Se querem fazer alguma retificação de horário para as 14 horas, é possível. Amanhã nós temos sessão às 8. Quer alterar o horário para as 14 horas? Ainda dá tempo. Para aí daria, talvez, folga às 14 horas, então, amanhã. Então, não é mais doutor presidente, eu quero aproveitar com o encerramento da primeira fase das eleições para manifestar a minha alegria com a boa finalização dos trabalhos e reiterar a total confiança que o Ministério Público tem no trabalho da Justiça Eleitoral, manifestar que eu estou ciente de toda a transparência do processo eleitoral e que não tenho nenhuma dúvida da idoneidade de como foi conduzido. E ressalto aqui, renovo os meus parabéns ao presidente, a todos os membros e à Justiça Eleitoral como um todo, e reitero todo o apoio do Ministério Público Eleitoral a essa atividade. E espero que seja ainda mais bem sucedida no segundo turno que se avizinha. Mas aqui estou, Celso Procurador, eu agradeço muito em nome do Tribunal, que Vossa Excelência também compõe, as considerações, as afirmações de Vossa Excelência no sentido da absoluta regularidade, idoneidade e transparência do trabalho que o Tribunal Regional Eleitoral desenvolve. Senhor presidente, aproveitaria a ocasião para que consignasse em ata realmente essas proposições, esse reconhecimento do nobre procurador, e que também, como membro desse pleno, que se consigne que de fato Vossa Excelência conduziu o processo eleitoral até esse presente momento de uma maneira exemplar, serena, e que pudesse tranquilizar de fato a população, os eleitores e inclusive a nós como membros desse pleno. Então, com essas palavras, eu gostaria de firmar o meu reconhecimento ao trabalho efetuado até o presente momento, onde nós tivemos a oportunidade de estar juntos em todo o processo eleitoral,
inclusive na sessão de apuração e totalização, em que acompanhamos par a par todos os atos processuais que lá se fizeram presentes tocante às eleições. Desse modo, gostaria de manifestar meu total apoio a Vossa Excelência, aos servidores dessa casa que heroicamente fizeram um trabalho no Estado inteiro para que pudesse ser cumprido a tempo aquilo que foi proposto aqui pelo Tribunal desde o princípio do processo eleitoral. Com essas considerações, gostaria de que consignasse em ata essas palavras para ficar muito claro o meu posicionamento a respeito dos atos praticados pelo Tribunal Eleitoral até o presente momento. Da mesma forma, senhor presidente, também gostaria de registrar todo o nosso apoio às atitudes seguras tomadas por Vossa Excelência durante esse episódio que envolveu a totalização dos votos, com a certeza de que Vossa Excelência adotou aquilo que foi o correto, com segurança, com transparência, e reitero assim, como membro da Corte e como representante da Justiça Federal aqui no Tribunal, todo o apoio, a nossa confiança nesse processo, com a certeza de que os esclarecimentos que Vossa Excelência já expôs à Corte são totalmente satisfatórias e não há espaço para nenhuma dúvida sobre a transparência e sobre a lisura desse processo, sobre a condução de Vossa Excelência, das equipes que atuaram nessas eleições, de modo que Vossa Excelência tem a nossa inteira solidariedade e estamos à disposição para que realmente se firme a convicção mais absoluta de todo o processo foi correto, os procedimentos foram seguros e Vossa Excelência está de parabéns. Também, como membro dessa corte, não poderia deixar de ratificar tudo que foi falado aqui pelos demais que me antecederam e dizer a Vossa Excelência que fique tranquilo, porque falhas, erros, isso é inerente ao mundo que nós vivemos. Existem falhas humanas, existem falhas mecânicas, e o que se percebeu nesse episódio, absolutamente isolado, algo totalmente fora da tradição do trabalho que Vossa Excelência vem conduzindo, somos testemunhos de que Vossa Excelência tem se desdobrado pessoalmente para conferir, supervisionar todos os trabalhos eleitorais, não só aqui dentro do TRE, mas também em todas as zonas eleitorais. E, portanto, por parte, acredito que de todo o colegiado, não existe qualquer resquício de dúvidas quanto aos procedimentos de transparência, de lisura na totalização. Veja-se que a única falha que ocorreu é apenas na revelação dos votos que foram colhidos, ou seja, a última fase praticamente desse procedimento de captura, recolhimento, contagem e divulgação. Só a divulgação é que houve essa pequena falha. Então, Vossa Excelência tem também, da minha parte, eu acredito que de todos, todo o apoio. O rumo que Vossa Excelência adotar terá essa garantia de apoio do Pleno. É o que eu gostaria de registrar. Senhor presidente, eu também gostaria de reiterar todos os termos das palavras dos demais membros desse tribunal, porque nós sabemos que
Nós tivemos toda a transparência, trabalhamos com seriedade, sem interesse de prejudicar ou de ajudar ninguém. O tribunal, por um equívoco, por um contratempo, por qualquer coisa, houve, assim, infelizmente, essa situação, mas nós sabemos que nem ninguém dos membros, nem da diretoria geral, da Secretaria Judiciária, dos cartórios tiveram essa intenção. Houve esse fato e, infelizmente, estão atacando por uma forma que bastante incoerente, bastante abusiva, bastante absurda. Eu gostaria também, em meu nome e dos demais membros, de hipotecar a solidariedade de Vossa Excelência, a Corregedoria e a todos os funcionários desse tribunal pelo trabalho desenvolvido e que nós vamos concluir no segundo turno, com certeza. O senhor está de parabéns ao presidente, o senhor corregedor também. Muito obrigado. Bem, senhor presidente, eu, na condição de membro dessa corte também, como corregedor, né, não poderia deixar de também reiterar aqui a minha consideração, o meu apoio, evidentemente, né, a tudo que Vossa Excelência tem desenvolvido, ao seu trabalho e aquilo que foi, evidentemente, feito daqui para diante. Qualquer providência, qualquer ato a ser praticado, qualquer decisão que Vossa Excelência tomar nesse episódio, nós estamos de lado, estamos ao seu lado, estamos de acordo e vamos fazer tudo possível para realmente levar a bom cabo, né, e tenho a certeza disso, que esse tribunal tem se manifestado reiteradamente nas suas decisões, de que, como disse o Dr. Samuel, não há interesse em prejudicar e muito menos em ajudar ninguém, a não ser dar a prestação jurisdicional, né, dar o direito a quem tem. Então, eu reitero aqui os termos e as palavras que me antecederam, dos membros que me antecederam, reiterando e dizendo, né, colocando a minha pessoa, né, a minha função à inteira disposição de Vossa Excelência. Senhor presidente, como último, né, dos membros a falar, sem mais delongas, cabe a mim apenas referendar as palavras, né, colocadas aqui pelos membros e pelo doutor Procurador Regional Eleitoral e realmente só reforçar, né, ao presidente essa maneira firme e determinada na condução dos trabalhos e de forma tranquila, como bem colocou o doutor Sebastião, já mirando o segundo turno. Então, conte com a gente no que for preciso. Obrigado, presidente. Bom, como eu estava agradecendo também o senhor procurador, eu tenho então somente que respondê-los no sentido de que o trabalho que iniciamos praticamente em 2009 é um trabalho que temos com base no padrão do nosso caráter, da nossa dedicação, do nosso juramento quando assumimos a condição de magistrado. E tivemos esse contratempo, uma coisa simples que foi resolvida da melhor forma possível, tendo-se em vista os dois parâmetros de segurança e rapidez. Nós repetimos a contagem de urna a urna naquela oportunidade, de modo que, creio eu, do modo como procurei agir, honro os colegas, mantenho a honra que tenho para e recebo efetivamente do outro procurador, e também honro aqueles que por aqui passaram e já foram membros, de modo que não se pode admitir que a justiça eleitoral seja encaminhada dos romanos, os círculos máximos, né? Onde se distrai ou se posiciona a população de um modo de interesseiro para se evitar impedimento de condições muito pouco elogiosas. De modo que vocês podem ter certeza que a continuidade dos trabalhos já está garantida, a celeridade nós vamos manter o nosso projeto que iniciamos o ano passado e estou sujeito sim a críticas, mas algumas do porte como foram proferidas e potencializadas, volto a dizer
as sátiras lá de Juvenal, panem et circenses, né? É o que está acontecendo. De modo que os senhores podem, os colegas do outro procurador, podem ter certeza de que o nosso trabalho vai continuar assim, vai continuar com a mesma retidão e qualidade que eu puder nelas imprimir. Muito obrigado pela consideração. Até amanhã. Sessão encerrada.